irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Conta-nos Claude Steiner que numa comunidade distante havia plenitude de vida. As pessoas não se adoeciam e até diziam que a morte passava muito longe daquela comunidade. E o segredo estava no fato de que cada criança que nascia recebia um saco de carícias, contendo no seu interior saquinhos mínimos de carícias. De tal forma que quando a criatura experimentasse um desconforto físico, psicológico, espiritual, lançava a mão dos seus saquinhos de carícias, explodia-os e de encontro ao corpo restituía a integridade, lhe trazendo os benefícios das carícias contidas naquele saquinho. E não havia nenhum problema se essas criaturas se adoecessem com muita frequência e tivessem que usar muitas carícias, porque a média usada pela comunidade era dada a cada criatura que nascia. E de tal forma que se umas gastavam demais, outras gastavam muito pouco. Se umas exageravam, outras não gastavam nada. De tal forma que se alguém acabasse com as suas carícias, nenhum problema, poderia recorrer àquele que estaria do lado, na condição de um parente, de um vizinho, de um amigo, e este estaria pronto a atender a criatura. De tal forma que as pessoas estavam sempre muito bem, sem nenhuma preocupação, e a comunidade ia muito bem. Até que um certo dia passou por ali uma bruxa. Aliás, bruxa passa em todo lugar. E a proposta dela era vender as suas poções mágicas. Mas como vendê-las se aquela comunidade era plena? Não tinha nenhum problema. As pessoas estavam sempre muito bem. Mas ela começou a analisar o comportamento daquela sociedade. E até que um dia ela se aportou à casa de uma família. O senhor Antônio, a dona Maria, a Lucinha e o Joãozinho. E o senhor Antônio era um homem muito benquisto na comunidade, muito sensato, e tinha uma voz de comando muito grande. E de tal forma que a bruxa chegou de manhã, bateu a porta, foi atendida pelo senhor Antônio e ela já foi usando uma estratégia, dizendo que ele era um homem muito sensato, profundamente respeitado naquela comunidade, por isso ela o havia procurado. Porque se a gente quer abordar uma pessoa, melhor já mexer com a vaidade da pessoa, dizer você é ótimo, você é muito bom, por isso, e a pessoa sempre abre a guarda. Agora quando a gente critica, a pessoa se fecha, a gente não consegue nada. E foi uma técnica que ela usou, dizendo que ele era um homem muito sensato e por isso, na comunidade toda, ela o escolheu para conversar com ele. E o São Antônio já abriu a guarda e naquele dia ele não estava muito vigil e ela foi logo dizendo: eu estou temerosa pelos destinos dessa comunidade. Eu sei que dentro em breve essa paz, essa harmonia que existe aqui vai se ruir. E sabe por quê, senhor Antônio? Porque os seus filhos estão gastando muitas carícias. E os vizinhos já disseram que quando acabar as carícias dos seus filhos, certamente eles vão procurar da sua esposa. E quando acabar da sua esposa, eles vão procurar a do senhor. E quando acabar do senhor, certamente terão que procurar as carícias dos vizinhos e eles não vão atendê-los. Eu já indaguei, muitos lares eles estão propensos a não atendê-los. De tal forma que eu acho, de bom alvitre, que a partir de hoje o senhor diga a seus filhos que não mais usem carícias
em excesso. E o senhor Antônio, naquele dia, não estava muito bem. E ele entrou na bruxa e já chamou logo os filhos e falou com ele: daqui para frente vai ser diferente. Vocês não mais vão, e contou toda a história. E a criança que não guarda nada já foi contar para os vizinhos, e as outras crianças contar para as outras dentro em breve. Todos já estavam sabendo, e com isso a comunidade se fechou e ninguém mais dava carícia para ninguém. E aquele que usava demais, exatamente para as suas carências, as suas falências, tinha que procurar os outros não davam, e eles iam acabando por adquirir uma doença, e muitos já estavam à beira da morte quando surgiu uma ideia. A bruxa surgiu para salvar aquela comunidade, desde que comprassem as suas poções, que não eram poções tão, vamos dizer assim, aveludadas, mas cheias de alfinetinhos, mas pelo menos salvavam as suas poções, as vidas dessas pessoas. E a bruxa se enriqueceu, porque ela começou a vender as suas poções, salvando as criaturas que estavam prestes a sucumbir, e de repente ela se locupletou às expensas de uma vigília do senhor Antônio, da sua família e depois da comunidade. Até que um dia surgiu uma senhora muito sensata, realmente sensata daquela comunidade, e quis reverter o processo, porque ela soube da artimanha da bruxa, já conhecia a sociedade, sabia como aquela comunidade vivia e da plenitude que envolvia aquelas criaturas. Começou abordando as crianças na mesma contingência, mas nós não sabemos o final da história. Se as crianças conseguiram passar para as outras crianças com a credibilidade necessária para reverter o processo, ou se aquele egoísmo plantado pela bruxa encontrou ressonância no seio da comunidade. Mas uma coisa ficou muito certa para nós com essa história de Claude Steiner, é que para nós vivermos plenos é necessário muita carícia. E o que é a carícia? É o abraço. Quando o nosso irmão aqui na frente nos convidou para o abraço, é porque a gente sabe que o abraço é uma coisa muito boa. É o beijo, é o toque de mão, é um afago, são as carícias, até mesmo o lado sexual no envolvimento dos casais. Isso é fundamental para nós mantermos a nossa hegemonia psicológica, física e até espiritual. Ellen Van Ba, uma psicóloga americana, fez regressão de memória em 750 pacientes. E ela pôde colher dados surpreendentes com o relato destas criaturas analisadas por ela. O primeiro relato é que de 80% dos seus pacientes foram regredidos. Ela conseguiu, numa técnica própria, usada por ela e por tantos outros como Netterton, Drouot na França, Maria Júlia Prieto Pérez em São Paulo e muitas outras criaturas, conseguiram fazer a regressão de memória. E desses analisados, 80% deles disseram que reencarnar é muito difícil e que desencarnar é muito bom. Então, paradoxalmente, o que é que nós, na nossa santa ignorância, pensamos? Desencarnar é um desastre, a morte. Às vezes nós ficamos com medo de morrer, não é? E eles todos disseram que desencarnar é muito bom. O problema é reencarnar, porque quando a gente tem uma proposta de reencarne, a gente já sabe que é para a gente crescer, progredir, melhorar, se trabalhar, principalmente as dificuldades que nós temos, e às vezes vamos ter que expiar alguns débitos, e nem sempre as pessoas estão muito prontas para isso. Sabemos que temos que progredir, e é na reencarnação que nós vamos executar esse processo. E nem sempre as pessoas estão muito confiantes em si mesmas e no que vão encontrar aqui na Terra. Uma jovem, ela abortou 8 vezes.
E ela teve que reencarnar para reacertar essa situação. Porque a gente pensa que a gente pode fazer qualquer coisa e que tudo vai ficar em pizza, como nós dizemos aí na gíria. Não. Tudo que nós fazemos é de nossa responsabilidade. E ela tinha feito 8 abortos. E a espiritualidade disse, não, mas tudo bem, nós vamos acertar uma situação e você vai poder ficar em paz com a sua própria consciência. Você vai reencarnar, você vai ter uma mãe que vai receber os 8 espíritos que você não recebeu quando você estava lá casada na Terra, numa encarnação passada. E logo que ela receber os 8, você vai ser a primeira. Então vai ter 9 filhos, você terá 8 irmãos. E você, logo que nascer o último, a sua mãe vai desencarnar, porque o programa é só receber os filhos para você criar. Aqueles espíritos que estão atormentados no plano espiritual, muitas das vezes criando problema para você. Então você agora vai custodiá-los no céu da terra. Então a sua mãe vai desencarnar e você vai ficar com o seu pai, que é um alcoólatra. Porque este você malbaratou o seu sentimento nessa mesma encarnação e ele se perdeu na trajetória e caiu para as drogas e ele não conseguindo se libertar e já está reencarnado na Terra e continua dependente da droga. E ele será seu companheiro para ajudar a cuidar dessa prole. E ela perguntou, mas por que então eu não me caso e eu não vou ter os meus próprios filhos? Eles disseram, olha, por 2 razões. Primeiro, porque você lesou o seu perispírito na área da aquisição dos filhos, na área ginecológica. Em segundo lugar, os espíritos, se reencarnassem através de você, é provável que pela animosidade, pela disparidade vibratória, eles seriam abortados. E a sua mãe, como é uma pessoa amorável e se dispôs a recebê-los, está pronta para isso, os filhos virão através dela, mas depois você irá assumi-los como mãe, para reacertar com a sua própria consciência. E aí ela veio, sabendo de tudo que ela teria que passar. Primeiro, não iria se casar. Segundo, ter um pai alcoólatra. E terceiro, cuidar daquelas crianças. Não era uma reencarnação muito fácil. Mas se nós pensarmos que ela fez 8 abortos, que em tese é uma situação extremamente grave, e de repente só vai amparar 8 crianças, ficou barato. E é mais ou menos o que acontece conosco. Diante de tantas mazelas que nós criamos lá atrás, nós estamos saudando isso apenas com uma disponibilidade, com amor. Se nós amarmos as criaturas, amarmos a vida, amarmos a oportunidade de reacerto, não deixando passar em branco as oportunidades que nos cercam, para que nós possamos nos harmonizar com a nossa própria consciência, fica uma coisa muito fácil. É que às vezes as pessoas pensam, meu Deus, mas eu vou ter que enfrentar isso? Sim, ótimo! E ainda bem que Deus, na sua misericórdia, nos propicia reacertos como este. E muitas das vezes, quando a criança está para nascer e ela não é aceita pelos pais, esta rejeição cria problemas para não só a concepção, como também para a rejeição. Então é fundamental que os pais tenham essa consciência de que quando o nenê vem, precisa ser abraçado com amor e carinho a partir daquele momento. Porque o psiquismo humano depende muito desse afeto. Desde o momento em que a criatura plasma mentalmente a proposta da reencarnação em determinado lar. E a espiritualidade já consulta os futuros pais a respeito daquela possibilidade. E do momento que os pais dão anuência, já se vinculam àquele espírito. E, portanto, já precisa estar com essa disponibilidade de receber, de abraçar esse eventual recém-chegado. E ali nós já vamos melhorar o psiquismo desse espírito, que muitas das vezes ele já está receoso. O que é que espera por ele? E de repente ele vê os pais orando,
com carinho, com afeto, preparando o ambiente para recebê-lo, ele se fortalece. E quando já está no ventre materno, a mãe vibra carinhosamente, o pai aconchega aquele filho, acariciando também o ventre da mãe. Aquela criança recebe toda essa carga energética que vai contribuir para a melhoria psíquica deste reencarnante. E até os diálogos Ellen Van Baa conseguiu detectar na regressão de memória. Uma criança, por exemplo, disse, através da regressão, a sua cliente voltou até a fase intrauterina e até progredir na regressão no momento do parto e disse que sentiu uma aversão profunda da parte da parteira. E aí Ellen Van Baa, trabalhando aquela mente, disse a ela que ela se aprofundasse um pouco mais na capacidade de percepção para verificar qual a razão daquela disposição em contrário da parteira. E ela pôde verificar que a parteira era sua avó. E ela estava nascendo através de uma mãe solteira. E, portanto, a parteira ia ter a neta, filha de uma mãe solteira, e iria trazer problema. E, por isso, ela já estava hostilizando mentalmente aquela criatura. E ela captou a vibração da avó que estava recebendo-a como parteira naquele momento. Uma outra analisada diz que o obstetra lhe deu um tapa no bumbum com muita força. E aí, aguçando a percepção, percebeu que ele estava alcoolizado, estava cheirando bebida alcoólica. Então, veja a importância de nós trabalharmos no recebimento dessas criaturas. Quando a criança nasce, por exemplo, ela é levada para o berçário e chega lá a enfermeira, na sua santa simplicidade, que apresentá-la cheirosinha, limpinha, gostosinha para a mãe e vai limpar o cerúmen. E é provado que a pele da criança tem a sensibilidade da mucosa nossa, mucosa do olho. Então, quando a enfermeira passa a compressa, por mais felpudinha que seja, mais fofinha, na pele da criança para limpar, a criança chora de dor. Só não xinga porque não sabe, né? Mas a enfermeira, não sabendo disso, ainda limpa mais para apresentá-la limpinha. Quando, na verdade, se tivesse que limpar, seria um banhozinho com a mão, sem estar esfregando com a compressa. E depois, quando essa criança vai pro berçário, às vezes ela é colocada sozinha. E a criança sente a ausência da mãe. Tanto é que Le Boyer criou um parto à Le Boyer, que significa um parto à meia luz, numa temperatura ambiente, colocando a criança de encontro ao ventre da mãe, para que ela possa acariciá-la. E depois, antes de mandá-la para o berçário, já manda com a mãe para o quarto, para que a mãe a tenha na volta do braço. Porque a criança até 3 meses de idade, ela se sente integrante da mãe, como se fosse um braço preso ao corpo. Tanto é que a nossa lei permite que a mãe fique com a criança até 3 meses de idade em casa, para depois trabalhar. Porque eles não sabem disso, mas nós sabemos que hoje é porque a criança psicologicamente é profundamente dependente da mãe, a ponto de achar-se integrante anatomicamente da mãe, só percebendo que ela é desvinculada depois dos 3 meses de idade. Então é fundamental que a mãe esteja sempre presente na vida da criança, principalmente até os 3 meses de idade. E quando a criança já começa a se movimentar e perceber que a mãe se ausenta depois dos 3 meses, ela já vai se acomodando. E vai se percebendo que outras pessoas fazem parte da sua vida. E aí a importância de nós, pais, irmãos, tios, avós, pegarmos a criança e colocarmos-la no colo. Porque esse amasso, esse beijo meloso é fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. Muitas mães não querem que ninguém pegue a criança, já deixa lá no berço e já diz para os outros: não pegue essa criança para não torná-la acostumada. Ela vai ficar muito manhosa, então deixe-a no berço, não a pegue. Mal sabendo que está tomando uma atitude que não é correta. E nós sabemos também que a criança, é importante que ela engatinhe, que ela faça o gatinhar. Caminhar de 4, ou seja, como os animaizinhos.
Tem muita mãe que pega a criança e já coloca no andador. E nós sabemos que a criança que engatinha, que passa por esse processo, ela tem um desenvolvimento neurológico muito melhor do que a criança que já sai do berço, já colocar no andador para ele andar depressa. Pode deixar colocar a mão no chão, levar na boca, cria imunidade, não vai matar não. É até importante para o desenvolvimento psíquico e neurológico da criança. E quando o pai pega e joga para cima e dá pirueta, melhor ainda. Ou não sabendo pegar, abraça, quase escorrega, segura com força, também é importante. O que não pode é deixar a criança de lado. Esse toque é fundamental, expressando o afeto para a formação psíquica da criança. E nós sabemos que a personalidade da criança se forma 50% aos 3 anos de idade. Em 75% até 5 anos de idade. Então, como é importante nós cuidarmos dos nossos filhos, mas por demais, até 5 anos de idade. Porque aí a sua personalidade já está formada em 75%. E vai sobrar 25% para o resto da vida. Agora tem gente que larga os filhos, vai embora e depois quer orientá-los, educá-los, formá-los, quando estão na adolescência. Já perderam uma chance de ouro. Então é fundamental trabalhar as crianças até 5 anos de idade. Não quer dizer que não deva continuar trabalhando, sempre, até marmanjo, já filho, com filhos, com os netinhos, ainda precisa ser trabalhado, porque a nossa personalidade tem que mudar todos os dias. Caráter, mas o temperamento é a nossa personalidade. Temperamento nós trazemos, caráter é o que nós recebemos do meio. Então a nossa personalidade tem que ser trabalhada todos os dias. Mas cuidado maior é com a criança até 5 anos de idade. Então as mães e os pais que atentem para esse detalhe. Fizeram um estudo com animais, um pesquisador chamado Harlow, ele pegou 2 grupos de macacos. Um grupo ele colocou com uma mãe adotiva, entre aspas, uma boneca de feltro, bem molinha, bem gostosinha. E o outro macaco, e os outros macacos colocados no outro grupo, numa outra jaula, com uma macaca, mãe adotiva, de arame. E de tal forma que eles ficavam na jaula com a mãe de feltro e com a mãe de arame. E eles, os pesquisadores, inclusive o Harlow, que era o chefe da experiência, perceberam que os macacos que estavam com aquela mãe molinha, aquela mãe de feltro, eles rolavam em cima da macaca, pegavam, entravam debaixo da macaca e eles brincavam com aquela macaca. Ao passo que os outros, com aquela mãe de arame, nem passavam perto daquela mãe supostamente adotiva daquele grupo. Aí Harlow lançou mão de uma outra pesquisa. Falou assim, bom, como o animal é muito instintivo, nós vamos pegar o alimento e colocar na mão da mãe de arame. E nós vamos abrir as 2 jaulas para unir esses macacos dos 2 grupos. Lógico, se a macaca mãe de arame dava o alimento, certamente ela passa a ter muito mais importância, que para o animal, instintivamente, a sobrevivência é muito importante. E para a surpresa dele, o que aconteceu? Os macacos todos entravam na jaula da mãe de arame, pegavam o alimento da mão dela e corriam os macacos e iam deitar em cima da mãe de feltro, que era molinha, bem gostosinha. Então ele pôde concluir que até os animais gostam desse afeto, desse aconchego, desse entrelaçamento através do contato físico. Já Levine fez uma pesquisa com ratos. Pegou 3 grupos de ratos. O primeiro grupo ele colocou estímulos positivos, ou seja, associou o alimento com mudança de temperatura, mudança de luminosidade, de entrar e sair das pessoas, de tal forma que aquele grupo tinha toda uma atenção especial. Pegou um outro grupo e colocou o que ele chamou de estímulo negativo. Era um grupo onde tinha mais ou menos esse tipo de atendimento, mas quando os animaizinhos iam pegar o alimento, tomavam um choque. Eles iam buscar o alimento e tomavam um choque, que ele chamou de estímulo negativo. E pegou um terceiro grupo,
que não tinha estímulo nenhum. Chegava o alimento através de um mecanismo para mantê-los vivos, mas não tinha modificação de temperatura, era sempre a mesma temperatura. Não tinha modificação de luminosidade, era sempre a meia luz. Ninguém entrava, não tinha nenhum som, de tal forma que eles não tinham nenhum estímulo. E Levine pôde concluir o seguinte, que os animais que tinham estímulo positivo e os que tinham estímulo negativo, através dos choques, eles tinham praticamente o mesmo comportamento, o mesmo desenvolvimento, não tinha praticamente diferença nenhuma entre eles. Os ratinhos cresciam, engordavam, eles não eram agressivos, eles se conviviam bem, eles respondiam muito bem aos estímulos e de tal forma que nem adoeciam. Não houve problemática neste grupo que recebia os estímulos negativos. Mas ao analisar o grupo que não tinha estímulo nenhum, eles se surpreenderam. Porque os ratinhos eram agressivos uns com os outros. Quando alguém entrava no ambiente, eles corriam, escondiam de medo. Eles adoeciam, não cresciam muito bem, apesar da alimentação ser farta. Muitos adoeciam e até morriam. Então ele pôde entender que o estímulo é fundamental na vida até dos animais, mesmo que seja um estímulo negativo. Agora, o que não pode haver é o estímulo, a ausência de estímulo na vida dos animais. Extrapolando para a vida humana, não é diferente. Às vezes a gente recebe no consultório uma pessoa que está depressiva, porque o companheiro é extremamente difícil. E está exatamente deprimida essa criatura pelo convívio difícil com o seu companheiro ou a sua companheira. Passa-se um tempo, aquela criatura volta no consultório e diz assim, estou ótima, estou livre daquela criatura que era a razão da minha infelicidade. A depressão foi embora, ela voltou com um sorriso, tudo bem. Passa-se um tempo, ela volta depressiva, mais ainda. E aí a gente pergunta, mas meu Deus, qual o problema? Não era o fulano ou a cicrana? Sim, mas por que você está depressiva agora? E a criatura vai dizer, mas eu sinto a falta dos maus tratos que ela me proporcionava. Então, o estímulo até negativo é importante. A gente até acostuma com a chatice dos outros, não costuma? Com as atitudes infelizes, né? Aquela pessoa que é difícil, a outra que é meio neurastênica, a outra até que é um pouco ríspida, a gente acostuma. Agora, o que a gente não costuma muito é ficar isolado. Ninguém aguenta ficar sem estímulo. Portanto, o estímulo é fundamental na vida das pessoas. E agora surgiu um outro pesquisador chamado Spitz. Ele foi analisar criaturas deixadas no hospital público, onde crianças eram abandonadas. E ele pegou dois grupos. Um grupo que tinha uma mãe adotiva, mãe mesmo, de verdade, mulher, enfermeira, que vinha cuidar daquelas crianças. Onde dava banho, fazia carinho, trocava a fralda, dava mamadeira, carregava no colo, saía, brincava. E outro grupo que não tinha mãe adotiva. Era um grupo que recebia o tratamento técnico para a sobrevivência. Então vinha o remédio quando necessitava, vinha o banho, certamente também tomavam banho, vinha o alimento, mas não tinha esse aconchego, esse afago de mãe. Era apenas criaturas que vinham atender tecnicamente aquele grupo. E Spitz pôde concluir o seguinte, que aquele grupo que recebia o atendimento de uma mãe adotiva, praticamente era o mesmo comportamento das pessoas que têm os seus lares com as suas mães verdadeiras, com todo o atendimento peculiar a cada mãe. Agora, eles cresciam, não adoeciam, quando estavam já na fase adulta, se relacionavam muito bem, se casavam, e o casamento até que dava certo, às vezes alguns até se separavam, mas não estavam muito longe da média de separação. E a doença praticamente era igual a que os outros grupos de pessoas que têm os seus pais verdadeiros apresentavam. Agora, analisando aquele grupo de crianças que não tiveram a mãe adotiva, que foram entregues tecnicamente para determinadas criaturas cuidarem, esses não cresciam direito, ficavam doentes,
quando adultos não se relacionavam muito bem e quando se casavam dificilmente mantinham o casamento. Então ficou provado que esse tratamento afetivo materno, e agora podemos até acrescentar paterno também, fraterno por conta dos irmãos que também fazem parte da família, é fundamental no desenvolvimento pondestatural e psicológico das criaturas. Por isso, nós sabemos que nós todos precisamos de afeto. Nós temos uma bateria, chamada bateria de afeto, e que tem que estar carregada. Se nós não estivermos atendidos afetivamente, nós desenvolvemos as neuroses. Quase sempre, quando a pessoa não é amada, ela desenvolve uma doença psíquica. Então é fundamental a pessoa amar a outra, ou a pessoa ser amada por alguém. E quando nós estamos carentes dentro do lar, normalmente nós procuramos as pessoas que estão ao nosso lado. Certamente. Procuramos primeiro o nosso marido, a nossa esposa. Esperamos dessas criaturas esse aconchego. Quando a coisa não vai bem, nós nos aproximamos dos nossos filhos. Quando os filhos não estão afeitos a nos doar esse carinho, esse afeto, nós vamos procurar, às vezes, nos irmãos ou até nos nossos ancestrais. Agora, se nós não encontrarmos ressonância nesses corações amigos, entre aspas, pelo menos supostamente deveriam sê-lo, nós vamos procurar lá fora. E aí é a história do pão embolorado. Eu, quando era criança, morava com a minha avó. E eu morava numa pensão, não tinha dinheiro. E às vezes ficava com fome. Mas eu já sabia onde ir. Eu ia na casa da minha avó. Porque ela sempre gostava muito de mim, tinha algumas coisas escondidinhas para me dar. E muitas das vezes, como ela guardava tudo, tinha lá uns pãezinhos embolorados. E eu misturava com manteiga e achava uma delícia. Mal sabendo que um pão embolorado pode dar doença. Ou seja, as micoses são fungos e pode dar doença micótica. Mas eu não queria nem saber, eu queria matar minha fome. E entrava no pão embolorado e até achava que estava muito bem. Então é a mesma coisa que acontece dentro da nossa casa. Se as pessoas procurarem em nós um pãozinho gostosinho, feito na hora, com uma manteiguinha caprichada, e não encontrarem, essas pessoas vão lá fora. E aí vão pegar o pão bolorento. E é quando a pessoa se compromete. Via de regra é o amante, a amante que é um desastre na vida da família, um desastre na vida da família. É o jovem que não encontrou o respaldo do pai e da mãe, vai adotar um pai lá fora. Ou às vezes um amigão, na condição de um irmão mais velho, e que vai dar diretriz para essa criatura que está carente de afeto e, portanto, receptiva quase a todo tipo de informação. E aí depois nós vamos questionar, meu Deus, o que é que aconteceu com fulano, com cicrano, com beltrano? Simplesmente falta de afeto dentro de casa. E interessante, se o pessoal entendesse isso, ficaria muito fácil, porque se eu estou carente, do outro lado também tem uma pessoa carente, não tem? Nós todos somos carentes. Não tem criatura que não goste e não necessite de afeto. Nós todos somos carentes. Então, partindo da premissa que se eu estou carente, vou procurar uma parceira e ela vai me atender, o que é que vai acontecer com ela? Também vai se locupletar, vai receber a carência no mecanismo de feedback. E os dois ficam atendidos. Se eu pego uma criança e coloco no colo, eu estou já recebendo a carícia dessa criança. E ela também vai ser atendida neste anseio. E às vezes o filho cresce e nós às vezes sentimos uma certa dificuldade em relacionar afetivamente com ele. Às vezes nem dizemos para o filho que ele é importante para nós, que nós o amamos, que ele é fundamental na nossa vida, que ele é a razão da nossa existência, ou seja, que Deus foi fantástico, maravilhoso por mandá-lo para nós. Nós não falamos nada para ele, ficamos calados.
E muito menos ainda, se nós não temos a coragem de falar, muito menos chegar e abraçar o filho e dizer, eu te amo, e colocar no colo, abraçar e beijar. E principalmente quando é do sexo masculino, para o pai é um obstáculo. Você acha? Botar meu filho sentado no meu colo, como é que fica? Qual o problema? Qual o problema? Nós deveríamos beijar nossos filhos todos os dias. Eu estou dizendo beijar todos os dias, sem colocar em xeque a idade. Abraçar todos os dias. Chegar perto do filho, já abraçar e beijar. E se ele der uma colherzinha de chá, colocá-lo sentado no colo. Sentar no colo. Fazer cafuné. Quem que não gosta? Qual o problema de um pai fazer um cafuné no filho? Vocês pararam para pensar como é que fica uma criatura dessa, fortalecida psicologicamente, recebendo um carinho, um afeto de um pai? A mãe já é mais carinhosa, é mais afetiva, ela tem mais disponibilidade para isso. O pai geralmente é aquele nego criado lá no campo, né? Como eu fui criado, onde a gente só sabe trabalhar e às vezes não tem esse contato físico. E o homem foi criado para as quebradas, para trabalhar, para aprontar. E depois tem dificuldade de transmitir para os filhos. E aí mora o perigo, porque o filho, quando é atendido dentro de casa, com esse afeto, ele não vai procurar lá fora. Não vai procurar lá fora. Às vezes a pessoa fica questionando, meu Deus, eu vivo bem com minha mulher, dei tudo para o meu filho, por que ele foi buscar droga lá fora? Não tem razão. Pode saber que ele não foi amado dentro de casa. E amar não é dar materialmente, é doar-se. É doar a criatura, conversar com ela, se aproximar dela, valorizá-la, presenteá-la em momentos estratégicos, ou até sem motivo, dar um presente, auxiliar a criatura, envolvê-la afetivamente. Isso fortalece o psiquismo humano. E a pessoa que recebe afeto pode ser de quem quer que seja. Geralmente ela não adoece. Ela está muito bem imunologicamente, rechaçando qualquer tipo de doença. Agora, a pessoa que não recebe afeto de ninguém é uma pessoa doente em potencial. Ela pode não adoecer fisicamente, mas psicologicamente é uma pessoa extremamente frágil, com as suas neuroses e até psicoses. Então, esses pesquisadores entenderam da importância de recebermos afeto das pessoas. Agora, onde é que nós vamos treinar isso? Exatamente dentro de casa. Quando nós ensinamos nossos filhos com o nosso afeto, com o nosso carinho, eles vão ser carinhosos e afetivos lá para frente. E vão criar a sua prole de uma maneira muito equilibrada, de uma maneira efetiva, de uma maneira desejável. Agora, tem criatura que chega para nós, quando a gente vai cumprimentar, já vira até o cotovelo para não dobrar o braço, para não abraçar, nem para chegar perto. Pode saber que essa pessoa não foi tratada com carinho dentro de casa. Tem uma criatura que trabalha nessa casa. Ela mudou. Mas a primeira vez que eu cheguei perto dela, que eu abracei, ela ficou enrijecida, quase que me empurrou para trás, né? E eu perguntei para ela, meu Deus, me abraça, eu não sou quebrável não, consigo suportar um abraço apertado, pode me abraçar. E ela voltou-se para mim e disse, doutor Aguinaldo, eu não aprendi a abraçar. Eu disse, mas por quê? Falando, porque lá em casa ninguém abraça ninguém. Meu pai é seco. Minha mãe, acho que aprendeu com ele, ou sabendo que ele é muito durão, também não nos abraçou. E eu não aprendi a abraçar. Eu falei, você vai aprender a abraçar aqui no Francisco de Assis. Lógico que quando a gente fala para abraçar, é exatamente para a gente estar convivendo mais fraternalmente. Um abraço respeitoso. Não vamos fazer aqui, botar minhoca na cabeça e achar que está abraçando com outros interesses. Não, é afeto, é carinho, é respeito. Porque nós estamos dentro de uma casa cristã e nós somos irmãos. E por que não abraçar? Por que não beijar? Por que não sorrir? Por que não fazer um afago? Cria uma aresta, como se todo mundo tivesse espinho, né? Ninguém pode encostar em ninguém.
fica uma coisa muito difícil. Quando a gente vive nesse aconchego respeitoso, fica um clima extremamente fraterno e amigo. O ambiente é diferente, nós saímos energizados. Interessante que quando a gente abraça alguém, a gente troca energia, a gente fortalece. A gente já tem a nossa e recebe um pouco mais. Agora, quando não abraça e não faz carinho, a nossa já vai acabando e nós criamos disposição a encontrar exatamente pela nossa cabeça que não vai muito bem, pela carência que não foi atendida e, consequentemente, não recebendo, vai acabando. E nós vamos ficando cada vez mais murchos. E, de repente, nós estamos sucumbindo. Então, vamos aprender a doar. Diz o Francisco de Assis que é dando que se recebe. Quem não gosta de ser beijado? Então começa a beijar. Quem não gosta de ser abraçado? Começa a abraçar. Quem não gosta de receber um telefonema? Começa a telefonar. Tem muita gente que não telefona para os pais faz um século. Outro dia eu fiz uma palestra lá no Kardec. Passado um tempo, uma paciente me encontrou e falou: doutor, não, quero te contar uma coisa. Eu falei: então conte. O senhor acredita que um dia eu liguei para minha mãe 10 horas da noite, e ela falou: minha filha, algum problema? Eu falei: mãe, por quê? Porque faz um ano que você não me liga, você está me ligando 10 horas da noite. Eu falei: não, mãe, é que eu assisti uma palestra de um palestrante que foi no centro hoje, e ele falou da importância de telefonar para os pais, eu estou ligando para a senhora. Eu falei: meu Deus, que homem abençoado, pelo menos fez com que você entendesse isso. Certamente a espiritualidade tem nos passado esse tipo de informação, porque é importante o telefonema para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos filhos. A conta telefônica pode ficar um pouquinho salgada, mas vale a pena. Não precisa daquele telefonema esticado, mas um telefonemazinho rápido, mas dizer: tudo bem aí? Aqui está tudo bem, ótimo, um beijo, um abraço, está tudo bem. Agora tem pessoa que faz, não é desculpa, né? Faz uso dos impulsos da vida, assim: não, mas vai ficar muito caro, e não telefona nunca. Eu vou visitar a casa de um parente, que quando eu chego lá, eu não tenho nem liberdade de pegar o telefone dele. Eu faço ligação do celular, porque ele regula todos os telefonemas. Não entendeu que telefonar para os outros é importante. É fundamental. Não é telefonar para fazer fofoca, não. Tem muita gente que pega o telefone e fica falando da vida dos outros. Aí é melhor não telefonar. Mas para falar uma coisa boa, no aniversário, no Natal, num dia qualquer, no final de semana. Todo mundo gosta de receber essa atenção. É uma manifestação de afeto. Muitas criaturas nos asilos, os filhos não vão lá. Não vão visitar os pais. Não vão dar um beijo, um abraço no pai e na mãe que está lá. Pelo menos isso. Já está no asilo, mas vá lá. Pelo menos dá um beijo, um abraço. O afeto é fundamental. E talvez, percebendo essas nuances, essas dificuldades, é que a pessoa tem receio de reencarnar. 80% dos analisados da Ellen Van Bar disseram que tem dificuldade para reencarnar. Ficam apreensivos, porque não sabem se vão cumprir a meta, se vão suportar aquela disposição em contrário, que muitas das vezes até para a gente crescer, melhorar, progredir espiritualmente. E recuam. Pode estar quase que para nascer, são abortados, eles fogem. E é aquele aborto espontâneo, entre aspas, que a pessoa não quer nascer e volta e acaba sendo eliminada. E às vezes, tantas vezes tentam renascer, mas chega na hora, recuam. E renascer não é fácil. Não é fácil. Mas não tem outro jeito. É a mesma coisa dizer para a criança: olha, o que você acha de ser um doutor na vida? Ah, eu acho ótimo. Mas você sabe o que você tem que passar? Isso aí não é legal. Lógico, a gente não vai pegar uma criancinha e colocar um diplominha na mão dessa criança. Ela tem que enfrentar as dificuldades para chegar lá. Assim somos nós espiritualmente. A gente quer chegar aqui e voltar para o lado de lá e receber uma auréola de santidade. Não é assim que funciona. Nós temos que nos trabalhar a cada existência um pouquinho. A eternidade nos espera, portanto não precisamos ter tanta pressa assim. Mas que façamos o melhor que pudermos para as pessoas que estão ao nosso lado. Doando afeto,
para recebermos esse afeto que é fundamental para a nossa sobrevivência com plenitude, como nos colocou essa história de Claude Steiner. Agora, tem pessoas que, não entendendo o que nós entendemos como espíritas, recuam diante da vida e se matam. Pensam em evadir-se da vida, mas porque ninguém morre, volta para o lado de lá. E continuam comprometidos, porque além de não cumprir um programa, ainda criou mais aresta para uma outra eventual reencarnação. Então, aborto nunca. Se fez, paciência, ame as crianças, faça tudo pelas crianças e, se possível, adote uma criança para poder sanar aquela arestazinha que foi criada lá atrás. Pensamento suicida, não. Nem pensar, nem falar e muito menos consumar. Porque uma vez que a criatura se matou, ela está comprometida para com a lei divina. Mandamento da lei de Deus, não matar. E o suicídio é um assassinato, a sangue frio e de uma certa forma com mais compromisso. E ademais, então vamos procurar ser fraternos, amigos, amar, envolver as criaturas, tornar a vida das pessoas mais saudáveis. Porque nós também vamos desfrutar desse ambiente que nós criamos à nossa volta. Tudo na vida é recíproco, não tem como dar choque num elo de uma corrente sem que o último elemento da corrente receba o choque. Assim é o universo. Não tem como nós agredirmos uma pétala de flor aqui, nesse local, sem repercutir no universo em lugares extremamente distantes. Tudo está intrinsecamente ligado. Portanto, é de nossa responsabilidade os nossos feitos. Então é mais simples amar do que odiar. É mais simples abraçar do que rechaçar. É muito mais simples beijar do que agredir. Porque às vezes nós tomamos caminhos sinuosos mais difíceis de serem palmilhados. Já estamos conscientes da nossa responsabilidade deixada pela doutrina espírita. Então vamos aproveitar a vida que estamos levando a efeito, melhorá-lo o mais possível para voltarmos melhores para o plano espiritual, completando o mais possível o nosso programa reencarnatório. Apesar das dificuldades, vamos entender que sempre temos o aval da espiritualidade. O plano espiritual sempre assiste as criaturas voltadas para o cumprimento da tarefa. E muitas das vezes os espíritos são indiferentes àqueles que rechaçam qualquer tipo de informação boa. Não que eles sejam preconceituosos, é que nós às vezes não criamos clima para sermos auxiliados pela espiritualidade maior. Mas todas as vezes que estivermos imbuídos de uma boa proposta, perseverantes, denodados, esperançosos e oramos, a assistência espiritual é momentânea. E somos assistidos e conseguimos cumprir aquele programa o mais perto do que realmente estava programado para nós. E nos momentos de dificuldades, devemos lembrar da mensagem da nossa irmã Maria Dolores, que nos adverte. Escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amar fã a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A semente deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono, em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz abastança na hora da colheita. O minério, submetido a um calor gigante em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como uma peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado.
A água que submete ao capricho da usina gera calor, energia e ilumina. É pois assim, alma querida e boa, na luta do dia a dia, na lei da evolução para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.